Oi, oi, Renata aqui. Bom, hoje eu quero falar sobre os pilares para você incorporar a sua identidade, porque chega um momento que você cansa de fazer técnicas, que você cansa de corrigir pensamento, que você cansa de vigiar a emoção, cansa de sentir que está sempre quase lá, mas nunca se mantém. E é exatamente isso que o código Eu Sou começa a fazer sentido, porque o problema nunca foi falta de força, nunca foi falta de conhecimento, nunca foi falta de esforço. O negócio, o ponto, eu não gosto dessa palavra, o problema, mas o ponto aqui é identidade. E a maioria das pessoas tentam manifestar, mas sem antes fazer o quê? Que é o principal, que é estabilizar quem elas estão sendo. Porque quando o antigo eu aparece, bate aqui na porta, sabe? Aquele padrão automático, modo ameaça, modo alerta, aquela reação conhecida, aquele medo antigo, aí tu dá um tiro no pé. Não porque que tu falhou, mas porque você nunca conseguiu construir uma base sólida. E o que seria essa base sólida para você incorporar essa identidade? O autoconceito. Quais são as conversas que você tem em relação a você? E foi por isso que eu criei o código Eu Sou, porque as pessoas ainda estão confusas em relação como a manifestação funciona. Porque é aqui que entra os 4 pilares da incorporação da identidade. Elas não são técnicas, elas nem são exercícios mentais, mas são estruturas internas que sustentam essa sua nova versão. Mas o que acontece é que por que você não consegue manter isso? Vem o passado, vem aquele pensamento, vem aquele gatilho, e o que você geralmente faz? Entendeu? Então como que você vai encerrar esse ciclo? Você entende como a manifestação funciona? Você entende que você é a fonte? Você entende que você é a causa? Você entende que tudo aqui fora é um efeito? Já é o resultado daquilo que você imaginou? Mas o que acontece é que as pessoas ficam reagindo aqui a 3D. E você está perdendo o seu tempo. Então, quais são os erros, geralmente, que as pessoas fazem? Mas antes de falar sobre os erros, é importante que você entenda algo. Você não é fraco, sabe? Às vezes a pessoa acha que, eu tô errando porque eu sou uma pessoa fraca, eu não sei, eu não entendo. Ninguém falha porque não nasceu para isso. Porque muita gente fala, não, eu não nasci para isso. Muita gente já assume que isso não funciona. Eu nunca esqueço quando eu comecei o meu canal aqui no YouTube, um dos primeiros comentários foi que a pessoa colocou que faz muitos anos que eu estou tentando e essa lei nunca funcionou para mim. Pessoal, esquece, forget it sobre lei da atração, lei da suposição, as leis herméticas, lei da vibração, lei da atração, o que for. Se você não entende sobre manifestação, não entende que tudo que você fala para o teu subconsciente, ele é que nem um robozinho, ele capta tudo como verdade, não adianta você ficar fazendo 1000 técnicas e acabou a técnica, você se contradiz. O que acontece é que a maioria das pessoas tentam manifestar uma pessoa específica a partir de uma identidade que não sustenta essa experiência. Você não pode manifestar uma pessoa específica com a identidade de quê? Como é que é os nomes aí? Né? De carência, como eu tinha visto uns nomes super legais. Eu vou fazer uma lista desse tipo de pessoa. Da mimimi, da identidade do trauma e do drama, da identidade de vítima. E aí, você tem que escolher. Você tem que ir com tudo para nova identidade. A velha vai vir? Vai vir. Mas se você não sustentar essa experiência, sempre com uma nova história, isso vai criando um ciclo silencioso. É frustração, a pessoa afirma, a pessoa visualiza, ela ignora a 3D, como muitos vídeos ensinam por aí, que você tem que ignorar a 3D. Ignorar é uma coisa, observar é uma outra coisa, recusar é uma outra coisa.
Então, o que que você tá fazendo? Porque, eu vou ignorar a pessoa, eu vou ignorar a 3D. Aí ela vê aquele vídeo aqui na internet, vou ignorar a 3D. Toda cheia de motivação, sai do vídeo, consegue 1 dia, 2 dias, no máximo 3 dias. No 4º dia que o bonitinho Jurandir não mandou a mensagem, aí já dá um tilt. Quando surge aquela mensagem fria, aí ela já acha que a culpa é dela. Tem um gatilho. É um silêncio, aí ela já vem com aquele mimimi da história. Se você entendesse os pilares para incorporar essa identidade, você não estaria agindo com uma identidade antiga. É um atraso, aí é aquele comportamento que lembra o passado. Aí vem, você tá agora com essa pessoa nova, ou então a pessoa voltou, aí, tá frio, o que tá acontecendo? Por que você tá assim comigo? Nossa, quem que aguenta isso? Eu não aguento, pessoal, realmente. Esse tipo de coisa que o cara tá lá, deve estar pensando de como criar dinheiro, de como... O cara não tá nem pensando em nada, sabe como é homem? Aí vem a pessoa... Por que você tá assim? O que tá acontecendo? Você quer conversar? Nossa, falou que quer conversar então. Quem aguenta? Quem que... Não é que a manifestação não funciona, bebê de luz. É que o teu antigo eu ainda tá no comando. Tá no comando. Então, eu criei isso, não é para te ensinar a insistir mais. Eu também estava num estado de ser, por muito tempo, de ser a motivadora. Eu quero... toda a minha vida eu tive essa facilidade para motivar as pessoas. A pessoa, por exemplo, eu vejo que ele é um pedreiro, então o que tu ama fazer? Nossa, eu amo educação física, eu amo cuidar do meu corpo. Nossa, por que tu não é um personal trainer? Aí depois a pessoa vira um personal trainer. Então por que tu não abre a tua academia? Sabe? Mas na realidade, eu escolho diferente. Eu não tô aqui para motivar. Transformação eu escolho na vida das pessoas. Então, eu criei esse curso não para ficar te motivando e nem para te insistir mais, mas as pessoas já entenderam onde está o ponto cego dela, onde ela tem gatilho, o que ela está inconsciente, ela está trazendo para o consciente, só que ela fica oscilando, porque enquanto a identidade oscila, quente e frio, o resultado também oscila, bebê de luz. E quando você entende isso, você para de se culpar e começa a corrigir a raiz. E o primeiro grande erro ao manifestar uma pessoa específica é tentar controlar o comportamento do outro sem se estabilizar quem você está sendo. A pessoa, ela observa o celular, ela fica interpretando os sinais, fica reagindo a cada movimento, dá um significado a uma ausência, dá outro significado a cada palavra. Isso não é manifestação. I'm so sorry to say. Isso é sobrevivência emocional. Esse estado comunica internamente que você não tem, que você precisa de validação, se a validação é você, que você precisa de confirmação, se a criação já está concluída. Eu vejo muito também vídeos, né? They will confirm. Depois desse vídeo, você vai ter a confirmação. Como assim? Eu acho muita loucura esse tipo de pessoa fazer esse tipo de vídeo. Se cada pessoa tem um nível de consciência diferente, sabe? A pessoa, ela tem uma história de sucesso, mas ela tá no modo espera. Então, por que eu criei isso? Porque a realidade responde à identidade. E você tá o quê? Você tá na vigilância. Enquanto você não entender que você não faz técnicas para obter, isso me doía quando o meu mentor falava que tá fazendo isso para obter. E dava um tilt. A Renatinha vitimismo, nossa, quando escutava isso. E quando eu fazia terapia lá em 1900 e bolinha, também não para tanto, né? Em 2000 e pico, que a terapeuta me chamava de vítima, porque eu não encontrava tempo para ter um negócio, que eu queria sair do corporativo desesperadamente, que ela me chamava de vítima na minha cara. E eu sou, só que ela falava com aquele jeito acolhedor, namastê, sabe? Só que o meu ego não gostava. Mas quando você se torna essa versão de si, que você é escolhida, você é priorizada, você é magnética,
sabe, desejada. Tu não precisa forçar nada. Não precisa forçar nada. Confia em mim. E quando eu vejo isso com as minhas clientes, que elas começam a serem magnéticas, que não fizeram nada, porque elas já são. O comportamento da outra pessoa muda como resultado, muda como eco, muda como reflexo, muda como consequência, não como objetivo, entendeu? O erro não tá em querer alguém, tá em querer alguém enquanto ainda tá na identidade da pindaíba. Estou usando tanto essa palavra pindaíba e eu realmente espero que esteja certo, porque eu tô colocando em todos os meus PDF. Então, o segundo erro aqui, eu tô colocando os erros porque às vezes você tá fazendo isso inconsciente e nem sabe. Você quer ignorar a 3D brigando com a 3D. Aí você finge que não vê, quer colocar ali, coloca o lixinho ali embaixo do tapete, pega a peneira e coloca no sol, fica repetindo frases com a identidade de desespero, fica usando técnicas para anestesiar. Quando você usa técnicas para anestesiar, quando o bonitinho vem de volta, não consegue manter. Vai ficar sempre gatilhos, gatilhos, gatilhos e gatilhos, e isso gira uma tensão interna, não incorporação. Nós estamos escolhendo uma incorporação. Ignorar a 3D não é negar o que está aparecendo. É só não se redefinir por isso. Eu não sou isso. Tá triste? Ai, não recebi a mensagem? Aí vem aquele gatilho de abandono lá de 1900 e bolinha. Aí você começa a alimentar aquilo. Eu sou sempre escolhida, bebê de luz. Aí, quando alguém some, quando algo parece que tá andando para trás, eu não vejo movimento, isso não é sinal de falha. É um eco de uma identidade antiga que está sendo substituída. Então, no código Eu Sou, você aprende a ler esses momentos como transição, ponte de incidentes, para quem já está mais tempo aqui no meu canal. Mas o que acontece, você vê como uma ameaça. Você não reage nem para cima, nem para baixo. Você permanece sendo. E essa permanência é o que faz a realidade se alinhar, porque o mundo sempre confirma quem você decide ser. Ser. S-E-R. Escreve no teu espelho, com aquele batom vermelho que tu ama. Não é o que você fica tentando evitar. E o terceiro erro é querer resultado sem normalização. A pessoa quer uma Ferrari e escuta aquele barulho e fica julgando a pessoa. Odeio, pra mim não faz sentido ter uma Ferrari porque eu odeio aquele barulho de carro. Esse que faz muito barulho. Eu vou visitar minha mãe e 5 horas da manhã, 3 horas da manhã é barulho de Ferrari, é barulho de Lamborghini, barulho de Porsche, de o que for. Não suporto. E esses dias eu tava até vendo aqui no YouTube que a polícia tava, muitos dos como é que se fala? Dos residentes desse bairro estavam reclamando por causa desse barulho. E eu fui reclamar pra minha mãe, quando eu fui lá, eu disse, eu não suporto esse barulho. E sabe qual o ponto de vista da minha mãe? Eu amo esse barulho porque esse barulho é de riqueza. É Ferrari, é Lamborghini. Onde a minha mãe mora, ela mora aqui e logo aqui embaixo só tem um restaurante que só os famosos dos famosos vão lá. Então, qual que é a percepção? A partir de quem você tá vendo? Porque pra mim era essa percepção que eu tinha, mas voltando aqui, senão daqui a pouco o vídeo fica 3 horas. Não dá pra querer obter um resultado, uma experiência sem ser natural pra você, sem ser normal pra você, porque a pessoa até consegue uma mensagem, consegue. Ficou a manhã inteira fazendo afirmação robótica, consegue um encontro, um avanço, mas se não tá acostumada com isso, ela estranha. Se empolga demais ou fica com medo de perder. E aí, o ciclo, que já era para estar encerrado long time ago, se você tivesse escolhido já ter encerrado, aí o ciclo recomeça. Faz sentido para você? Então, no Código Eu Sou, eu enfatizo muito isso para você tomar o extraordinário comum. Tem que ser natural. Quando aquilo já é natural para você, porque para fazer com que o amor, a atenção,
presença, compromisso, seja um estado normal para você, isso é natural, mas na tua cabeça é como se isso fosse um evento raro. Recebeu um like no story do Instagram, meu Deus do céu, já quer fogos, por favor, fogos artificiais. Recebi um coração no meu stories. Que isso? Sabe? Você não manifesta uma pessoa específica para conseguir algo. Você manifesta porque essa é a experiência natural de quem eu escolhi ser. Porque eu sou o que sou. Então, quando esses 4 pilares estão incorporados, bebê de luz, você não implora, você não espera, você não vigia, você simplesmente vive. Outra coisa que eu percebo também nos comentários, mentorias e tudo mais, é que a pessoa tá manifestando, mas parada. Tá parada. Você tem que viver. Você simplesmente vive, continua fazendo suas coisas, continua indo na academia, se alimentando, se cuidando, saindo com as tuas amigas, saindo sozinha. E a realidade vai acompanhar. Mas a pessoa, ela passa o dia inteiro vendo vídeos, consumindo, não aplica nada e depois ainda quer um resultado. E agora deixa eu falar super rápido sobre os pilares, porque o primeiro pilar é o mais ignorado. Eu tenho vários vídeos aqui no canal. Se você já é membro e se você é membro novo no canal, vai lá e dá uma olhadinha na série de autoconceito. Porque o mais importante é você reconhecer quem você é de verdade. Não o personagem, não a história, não o nome, não esse papel social, não os rótulos que te deram, mas a consciência que experiencia tudo. Consciência que cria realidade. Quando você entende que você é quem você seleciona o significado das coisas, que nem a minha mãe, vocês viram? A minha mãe, ela dá esse significado para os barulhos do carro. Eu já dou um outro significado. Aqui a 3D tudo é neutro. Nós que damos o significado. E sobre você, não é diferente. Que é você quem decide o que algo diz sobre você. Mas você tá muito na lógica. Ainda fica se perguntando ainda por que tá tão magnética. Você deixa de operar como alguém pequeno. Deixa o pequeno eu de ladinho, porque ele sempre, o ego, ele ama controlar. Ele vai querer controlar a tua realidade. Por que esse pilar é tão importante? Porque ele te tira da identificação com o ego, com o corpo, com o passado e te reposiciona como a fonte que você escolhe. Sem isso, o que geralmente acontece com as pessoas, sabe? Eu vejo muito isso, de novo, que nem diz o Nero. As pessoas, então, quando algo não está funcionando, em vez de ela se reposicionar, eu sou a fonte, eu sou a causa, não. O que ela vai fazer? Ela vive tentando se regular, se consertar. Eu tenho que melhorar, eu tenho que regular o meu sistema nervoso, eu tenho que regular o meu sistema nervoso. Então, já que o teu subconsciente capta tudo como verdade, não tem filtro, o teu subconsciente capta. Por que você sempre está certa? Por isso. Ele recebe isso como um comando. Então vamos mandar mais situações para essa pessoa regular o sistema nervoso dela. Então vamos mandar mais situações para ela desbloquear, para ela curar, para ela melhorar. Se simplesmente você só tem que escolher. E quando você decide a partir desse lugar, não existe esforço, não existe luta, só existe alinhamento. E o segundo pilar, gente, eu fiz um PDF maravilhoso que eu entrego para minhas clientes, que eu coloquei quase a minha vida. Não, a minha vida não é, Renata, relaxa. Mas eu vou dizer que esse PDF do conceito de si ficou muito bom. Não vou mentir. O conceito de si, aqui mora o verdadeiro piloto automático da tua vida. Conceito de si é diferente de autoconceito, entendeu? O que você acredita sobre você nas áreas da sua vida. Porque você pode ter um conceito de si maravilhoso sobre a sua pele, sobre o teu corpo, sobre o teu cabelo, sobre a tua aparência, mas aí sobre o dinheiro, sobre o amor, aí já dá um tiro no pé, porque tu acha que precisa merecer, coloca condicionamentos, ou inteligência, ou você sabe, não o que você deseja, mas o que você já espera, e é por isso que algumas áreas fluem e outras travam. É como na escola. Eu sou
me dou muito bem em química, me dou muito bem em matemática, me dou muito bem em outras matérias, mas em português, a pessoa assume, não sei se a pessoa escutou da professora que tu é o ó em matemática, ainda mais que os pais millennials antes, sabe que um pai raiz, uma mãe raiz antes, não era hoje em dia que it's okay. Não, era tipo, porra, sua burra. Aí ficou aquilo, aí a pessoa assumiu que ela é ruim em matemática. Mas, voltando aqui, né? No conceito de si, bebê de luz, tu aprende a identificar, porque eu coloquei agora um checklist para você identificar onde esses conceitos invisíveis ainda estão operando por trás do quê? Das tuas decisões, das tuas reações, das tuas expectativas. É para te curar? Não, mas é para tu aprender a substituir conscientemente, porque ninguém manifesta algo que fica contradizendo o tempo todo. Se você acredita que, por exemplo, né, a pessoa conscientemente, ela quer um relacionamento maravilhoso, mas aí ela acredita que todos os homens são cachorros, o que mais? Acredita que o homem é o quê? Mulherengo. Ou então você acredita que o homem só te quer para uma coisa. Consciente, tu quer um relacionamento saudável, mas o teu conceito de si em relação ao homem é sobre isso? Tiro no pé. Você manifesta a versão de você que vive essas coisas. Quando o conceito muda e se torna normalidade para você, quando isso vira normal, isso passa a se repetir sem esforço. Mas não é normal para você. É normal pra você? Porque quando tu leva um perdido na sexta-feira já dá um tilt. E agora eu vou falar super rápido sobre o terceiro pilar. O que é o terceiro pilar? É o final, é o fim direto, é o destino assumido, é o eu sou, eu já sou, eu já tenho. Não como desejo distante, como essa identidade que só depois que eu terminar esse curso... Não, isso é quando uma pessoa já está no nível de consciência já mais avançado, porque tem pessoas que começam o curso, não terminam o curso. Eu sei quem terminou o curso, eu sei quantos %. Aí as pessoas, se a pessoa falar assim, eu fiz o curso, não funcionou. Eu te garanto que se eu for lá, a pessoa não chegou nem nos 50% de conclusão. Eu sei quem faz e quem não faz. Então, o terceiro pilar é a identidade. Você tem que já perceber essa identidade incorporada agora, não quando terminar o curso. Não é quero, não é isso faz sentido para quem eu sou agora, entre aspas. É congruência, porque não adianta afirmar algo que não combina com o personagem que você está sendo. Quando o final é escolhido a partir da identidade que já tem isso, ele deixa de parecer grande, ele deixa de parecer distante, ele deixa de parecer improvável e é onde se torna algo natural, coerente. Ok, agora eu quero falar sobre o quarto pilar. Nossa, pra mim, o quarto pilar é super libertador, porque é como você lê a realidade enquanto você tá caminhando pro final, né? Como você reage às coisas que acontecem aqui. Como que você reage a uma perda? Como que você reage a uma conta inesperada? Como que você reage com um atraso? Como que você reage com silêncio? Como você reage aos sinais, aos resultados parciais? Porque a antiga versão, ela reage, se assusta, se empolga demais, ou então já tá com um desequilíbrio emocional tão forte que ela já desmorona ali mesmo, fácil. Qualquer coisinha... Nossa, eu lembro né? A louca. Isso era eu antes. A nova versão, ela é mais... Não ia dizer que ela era mais inteligente, mas não é isso. A nova versão, ela observa. Ela entende que ela é o poder operante. Ela entende que ela é uma extensão de Deus. Ela entende que ela é escolhida. Ela entende que ela é eu sou tudo que existe. E ela permanece. Nada externo tem o poder de redefinir quem você é, a não ser que você dê o poder a 3D. Tudo que aparece aqui é o que, bebê de luz? Por que não adianta você ficar
lutando com as coisas aqui da 3D, porque já é um eco do passado. Aqui, o que eu já estou vivendo aqui agora, fazendo esse vídeo, já é resquício do passado se dissolvendo. Então, por isso que o código Eu Sou te ensina a permanecer sendo, se você escolher e se você aplicar. Porque se você somente vê os vídeos e não aplica, se você, por exemplo, eu tenho um e-book que tem mais de 50 páginas, explicando como funciona a manifestação, o que é estado, como que tudo passo a passo. Se você leu e se você não entendeu nada, e você sabe, ai, tenho vergonha de mandar pergunta, ou não, pessoal, você tem que permanecer sendo independentemente do que acontece aqui fora. Porque quando a identidade não oscila, aqui fora não vai oscilar também. E é exatamente por isso que depois de você entender os seus pontos cegos, coisas que você faz inconscientes ou erros entre aspas, os pilares fazem tanto sentido. Porque esse não é um conteúdo para te motivar por 5 minutos. Sim, eu tava num estado de que eu tava aqui para motivar. Também não é para te dar mais uma técnica para você testar e depois abandonar. Realmente eu escolho que isso, para que eu criei isso? Com a intenção sobre encerrar o ciclo de tentativa de uma vez por todas. E o código Eu Sou, ele não foi criado para quem quer manifestar rápido. A manifestação é instantânea, sim. A partir do momento que eu escolho ser isso, ela é instantânea, mas você se contradiz logo depois. O código Eu Sou é para quem decidiu parar de voltar para o mesmo lugar. Quando você entende que a identidade vem antes do resultado, tudo se reorganiza. Então eu vou te fazer uma pergunta, responda essa pergunta. O que realmente manifesta? Bom, então é isso. Se você escolher de verdade, você não precisa mais ficar vigiando os teus pensamentos, você não precisa mais ficar lutando contra as emoções, nem ficar interpretando os sinais o tempo todo. Você aprende a permanecer sendo independente do que aparece aqui fora. E quando você permanece, claro que a realidade não tem uma outra escolha. Você passou a vida inteira contando tudo que você tem hoje. Foi porque você ficou contando a historinha. Que história interna que você está tendo? A tua história que você fica contando o tempo todo cria a tua realidade. Então, se você chegou até aqui, a essa parte do vídeo, é porque em algum nível você percebeu que o problema nunca foi a pessoa específica, nunca foi o dinheiro, nunca foi o tempo e nunca foi a 3D. O ponto aqui sempre foi quem estava no comando. Então, o código Eu Sou é para colocar você de volta no lugar de origem, porque você é o poder operante, você é a fonte, sabe? Aonde você é que escolhe, sabe? Te colocar de volta para a fonte, pro Eu Sou, para a estabilidade, não para criar uma nova versão idealizada, mas para assumir quem você já é quando você para de se sabotar. Então, se isso fez sentido para você, o próximo passo não é entender mais, é incorporar, incorporar. E é exatamente isso que te espera no código Eu Sou. Então é isso, eu assumo que você é sucesso. Feliz manifestação!